Boa tarde. Coisa boa, você tem queixas de ser virtual, mas a única forma de Boa tarde. permitir que os nossos associados do interior participem é assim, tá? Eu acho que é extremamente importante. Boa tarde, doutora Fabiana. Boa tarde a Oi, todos Gi, nós. boa Fabiane, tarde, boa Fabiane, tarde. todos os nossos associados. Quero cumprimentar o diretor financeiro da representação. Nós estamos fazendo esse evento em conjunto com a representação da Anfip no Rio Grande do Sul. Então, tá, todos muito bem-vindos. Olha, nós estamos com 37 pessoas e havia 50, quantos é? 55 inscritos, mas diante do adiantado da hora, são 15 horas e 6 minutos. Nós havíamos falado em 5 minutos de, de aguardo de todo mundo. De novo, boa tarde. Vamos Boa começar a tarde. gravar? Tarde. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Mais forte, boa tarde. Boa 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 tarde. tarde, Tarde. gente. Bem, bom, hoje nós vamos ter a honra de convocar, né? Tivemos a honra, ela aceitou com muita satisfação o convite, a maioria já conhece, nossa querida advogada, que tem atuação nas áreas do direito administrativo e direito civil, com ênfase em sucessões, dedicada à defesa dos direitos e garantias fundamentais, formada pela PUC em 98, pós-graduada em Direito Público pela Escola Superior da Magistratura Federal e pós-graduada em Direito Privado pela Unicinos. Como ela mesma diz, sempre pautou seu trabalho na ética, responsabilidade e a busca de soluções para cada um de nós que somos seus clientes. Então, doutora Fabiane, muito boa tarde, Boa bem-vinda. tarde. A palavra é Obrigada. sua durante o tempo que a senhora entender necessário, tá? Tá. Ao mesmo tempo, a nossa equipe técnica vai desligar todos os microfones e depois da palestra, nós vamos, antes de iniciar as perguntas, nós iremos fazer alguns sorteios já com entre todas as associadas inscritas. Não adianta os homens se assanharem, que não irão receber, não serão sorteados. Tá. Bem-vinda, então, Fabiana. A palavra é sua. Obrigada, Boa tarde. obrigada. Boa tarde. Então, tá. Então vamos lá. Primeiro, gostaria de deixar uma homenagem especial ao Dia Internacional da Mulher, para todas as mulheres que estão aqui nos prestigiando hoje. Dizer que a força, a coragem, a sensibilidade das mulheres que continuem sempre transformando o mundo todos os dias. No Dia Internacional da Mulher, celebramos suas conquistas, sua determinação e o papel fundamental que exercem na família, no trabalho e na sociedade. Parabéns a todas nós, mulheres, que fizemos um mundo melhor. Hoje, então, nós vamos falar sobre direito sucessório. Por que falar de sucessão? Sucessão não é apenas sobre o fim da vida, é sobre a continuidade, a proteção da família e a organização do patrimônio. A informação jurídica é proteção. É importante a gente saber do assunto de sucessões, porque isso transforma incertezas em tranquilidades para as famílias. Por que tá? O que é a sucessão? Sucessão, então, é a transferência de bens, direitos. Deixa eu botar isso aqui inteiro, que daí vai ficar melhor, eu acho. Sucessão. O que é sucessão? É a transferência de bens, direitos e dívidas após o falecimento. Existem dois tipos de sucessão: a sucessão legítima, que é aquela que a lei determina, e a sucessão testamentária, que é aquelas que as pessoas escolhem para quem vão deixar seu patrimônio após a sua morte. Quem são os herdeiros necessários estabelecidos pelo Código Civil? São os descendentes, que então é do falecido para baixo, que são os filhos, os netos. Na falta de filhos e netos, a gente sobe, tá? Então a gente vai para os ascendentes, que daí seriam os pais, os avós. Temos ainda como herdeiro necessário no Código Civil o cônjuge e os companheiros.
Existe em tramitação no Senado, tá, atualmente, um projeto de lei que está tirando o cônjuge como herdeiro necessário. O cônjuge entrou com a alteração do Código Civil em 2022 e agora está sendo revisto de novo, talvez vá sair, tá? Daí tem que esperar o projeto de lei ser aprovado. Os herdeiros necessários, eles são necessários porque, na verdade, eles são obrigatórios. Então, para os herdeiros necessários, tem se garantido uma legítima de 50% da herança. Isso significa que a pessoa, né, não pode dispor de mais de 50% do seu patrimônio. Então, se a pessoa tem um patrimônio de 100 mil, ela só pode tirar dos herdeiros necessários 50 mil desse patrimônio. Tá. Então, a ordem da vocação hereditária, ela vem ali pelo 1829 do Código Civil, que estabelece aos descendentes, em concorrência com os cônjuges sobreviventes, salvo se casado este com o falecido, no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. O que a gente nota aqui? Que o regime de bens vai estipular o que o cônjuge vai herdar ou não, tá? Isso é muito importante. Daí mais adiante a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E aqui o que é importante a gente ter bem ciente? O que é importante aqui a gente observar? Que aqui a gente está falando de sucessão, não de separação, tá? Que isso faz diferença. Depois vem os ascendentes, que concorrem sempre com os cônjuges. O cônjuge sobrevivente, que no caso de não ter nem ascendentes, nem descendentes, nem ascendentes, quem vai herdar a totalidade do patrimônio vai ser o cônjuge sobrevivente. E lá no quarto lugar, os colaterais. Os colaterais não são herdeiros necessários, eles vão herdar se não tiver as três classes anteriores. Então, agora a gente vai falar do regime de bens ali para a gente ficar sabendo por que vai fazer diferença. O regime de bens, então, ele vai influenciar diretamente na sucessão, tá? Os conceitos aqui que a gente tem que pensar. Meação. O que é a meação? Meação é aquela parte que o outro cônjuge tem no patrimônio do casal, enquanto casal e enquanto vivos, tá? A partilha de bens na separação e divórcio. Tem diferença? Se um casal é casado com um regime, por exemplo, da comunhão parcial de bens, se ele se separa, cada parte do casal vai ganhar 50%. Se um membro do casal falece, nem o cônjuge sobrevivente não vai herdar nada. Por quê? Porque ele já tem a meação. Tá? Então, isso aqui é importante a gente fazer essa distinção da separação para a herança ou no divórcio. Tá? Então, nos regimes de bens, como é que fica? Na comunhão parcial, o cônjuge, ele é meiro, então ele recebe 50%, e na herança, ele só vai participar daqueles bens particulares, aqueles que ele não tem meação. Então, por exemplo, tem um casal que eles juntaram 100 mil reais de patrimônio durante o casamento. Morre um dos cônjuges. Ele vai receber 50% que ele tinha de meação, só que, digamos que nesse casamento, o homem tinha herdado uma casa da mãe. Aqui, ele vai participar dessa casa da mãe, porque ele não tinha meação sobre esse bem. Esse bem era um bem particular. Então, ele vai participar aqui. A comunhão universal, ele não vai herdar. Por quê? Porque ele tem meação de todo o patrimônio, do que não existe, na comunhão universal não existe bem particular, né? Todos os bens são do casal. Na separação convencional de bens, ele vai participar de todo o patrimônio. Por quê? Porque ele não tem meação, né? Na separação obrigatória, ele tem meação
conforme a determinação o entendimento da súmula 377 do STF, e ele vai participar na herança dos bens particulares, porque na separação obrigatória, o regime de bens ele acaba se tornando muito parecido com a comunhão parcial, porque os cônjuges aqui, eles não escolheram esse regime, foi determinado por disposição legal, que são aquelas pessoas que casam com mais de 70 anos, quando menor é casamento de menor, ou no caso de cônjuges que já tinham sido casados anteriormente e não fizeram a partilha dos bens da relação anterior. Então, nesses casos, eles são obrigados a casar pelo regime da separação obrigatória. E aí tem um regime de bens que veio com a alteração do Código Civil, que ele é muito pouco usado, que é esse participação final dos aquestos. Ele mistura um pouco da separação e um pouco da comunhão. Como é que funciona esse regime de bens? Digamos que faz um inventário dentro do casamento para saber o que foi adquirido na constância da união. Aí, faz uma proporção ali e vê se um ganhou mais que o outro, o que um ganhou mais do que o outro dentro dentro desse regime de bens vai ser partilhado, tá? No caso da separação. E aí, então, aqui ele vai ter uma participação na herança. Tem um esqueminha aqui que eu gosto muito, que ele é bem didático, ó. Daí ele fala ali, ó, comunhão parcial. Tem meação? Sim, sobre os bens adquiridos onerosamente na união. O cônjuge herda? Sim, herda sobre os bens particulares. Ó. Comunhão universal. Ele tem meação? Sim, sobre todos os bens, tá? Então, o cônjuge, não, ele não herda, pois ele já possui 50% de todo o patrimônio, não concorrendo como herdeiro. Na separação convencional, ele tem meação? Não. Então, ele concorre com os filhos, netos, sobre todo o patrimônio. Na separação obrigatória, sim, ele tem meação pela determinação da súmula do STF. Então, ele não participa, ele apenas vai receber o que foi adquirido onerosamente junto. Na separação obrigatória, na participação final dos aquestos, sim, ele tem uma meação, né, daquela parte que foi ganho junto, então ele vai participar da herança na herança dos bens particulares somente, tá? Agora vamos falar então das concorrências dos descendentes. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me pedem para eu ir de mais devagar. Não estou te ouvindo, Romeu. Vai desligar. Então, vou falar agora da concorrência com os descendentes, tá? A concorrência com os descendentes, ela vem prevista no 1832 do Código Civil, e eles estipulam o quê? Que o cônjuge concorre com os filhos, né? A regra é que o quinhão dos filhos, que o quinhão do cônjuge vai ser igual ao dos filhos, mas ele traz uma garantia mínima. O que é essa garantia mínima? Que quando os filhos forem do casal, né, que não sejam filhos só de um dos cônjuges, ele vai ter a garantia mínima de 1/4 do valor da herança. Então, vamos ver aqui, eu fiz uns esqueminhas. Então, tem o cônjuge, né, na herança, tem 2 filhos do casal com um patrimônio de 400 mil, tá? Então, a esposa vai dividir com os 2 filhos, vai ficar 1/3 para cada um. Aqui não vai ter a regra do 1/4, porque o valor do que o cônjuge já vai estar recebendo já vai ser superior a 1/4, né? Mas aí, se o cônjuge, por exemplo, tiver 4 filhos nesse casamento, então aí, se dividisse por 5, que seriam 5 herdeiros, 4 filhos mais a esposa ou o esposo, eu sempre falo da esposa que fica, porque tem um amigo meu que sempre dizia assim que a mulher é um bicho muito doentio, mas pouco morredor. Geralmente quem falece no casal é o homem primeiro, né? Geralmente quem fica são as viúvas. E as pensionistas aí da Gafisco não me deixam mentir, né?
Então, aqui, no caso, então, de 4 filhos, o casal tem a garantia mínima de 1/4 para o cônjuge. Então, o cônjuge vai receber 100 mil, que é 1/4. Cada um dos filhos vão dividir o restante do patrimônio, que é 300 mil. Cada um vai receber 75 mil. Aí aqui vem aquela exceção, que quando os filhos são apenas do falecido, não são do casal. Aqui não tem a regra de 1/4. Então a esposa vai dividir o patrimônio com os 3 filhos na mesma proporção. Vai ser 1/4 para cada um. Tudo certo até aí? Tá. Agora, então, quando a gente entra na regra que não deixou filhos nem netos, então o patrimônio vai subir, vai para os ascendentes. Aí aqui, o 1837 do Código Civil, ele traz umas outras regrinhas estabelecendo uma garantia mínima para os cônjuges, né? Então, assim, fica um cônjuge como herdeiro, o pai e a mãe, o cônjuge vai ter direito a 1/3 da herança. Então, vai ser uma parte para o cônjuge, uma parte para a mãe, uma parte para o pai do falecido. Se fica o cônjuge com um descendente, então vai ser a metade para cada um. Aqui, então, é que vem a questão que é para dar uma garantia mínima, no caso de cônjuges de avós, porque aqui avós pode ser mais de um, né? Então, aí o cônjuge recebe 1/2. A metade da herança vai ir para o cônjuge, tá? Outra questão que é importante a gente atentar é que quando o cônjuge for concorrer com os ascendentes, independe o regime de bens, tá? Porque lá na Ordem da Vocação Hereditária, do 1829, ele simplesmente fala aos ascendentes em concorrência com os cônjuges, sem qualquer ressalva com relação ao regime de bens. Então, aqui fiz um esqueminha rápido para a gente ver, ó. Cônjuge, pai e mãe, cada um recebe 1/3. Cônjuge, apenas um ascendente, o cônjuge recebe a metade, o pai ou a mãe a outra metade. Porque se tiver pai e mãe, a gente vai entrar nessa regra aqui, que vai ser daí 1/3 para cada um. Se então no cônjuge com avós, ou ascendentes de grau maior, né? Que geralmente é uma questão bem difícil de acontecer por causa da idade, mas pode vir a acontecer. Então, o patrimônio vai ser a metade do cônjuge e a metade dividida entre os outros ascendentes que estiverem. Quando não tem nenhum desses outros, nenhum desses. Mari, queres falar alguma coisa? Mari, queres falar alguma coisa? Não. Tá. Na herança jacente e vacante, é nos casos, então, que não tem nem ascendentes, nem descendentes, nem cônjuges, nem colaterais. Quem é que vai herdar? O Estado. Então, a herança fica sob custódia judicial, daí ela é declarada vacante e o patrimônio passa para o Estado. Geralmente para os municípios, tá? Ou para o Distrito Federal, se for em caso, como se fosse residente de Brasília, né? As dívidas do falecido. O artigo 1792, ele estabelece que o herdeiro não pode responder por dívidas superiores à força da herança, tá? Então, a responsabilidade fica limitada ao patrimônio herdado. Então, se alguém deixa mais dívidas do que patrimônio, os herdeiros não herdam as dívidas. Eles só vão herdar dívidas se o patrimônio herdado for o suficiente para pagar essas dívidas do falecido. Senão, não, tá? Uma outra questão que eu acho bem importante a gente se atentar é a questão da proteção do patrimônio das pessoas que são empreendedoras, dos empresários, tá? É muito importante que eu sempre aconselho que as pessoas que desempenham atividade econômica como empreendedor, dono de empresa, principalmente,
Serem casados pelo regime da separação total de bens, porque aí garante uma distinção entre o patrimônio pessoal e o patrimônio empresarial, que geralmente quando as pessoas têm empresa, é que geralmente acontece esse problema de terem muitas dívidas, né? Porque às vezes as dívidas tributárias, dívidas trabalhistas formam um passivo muito expressivo que facilmente ultrapassa o patrimônio pessoal do dono da empresa, né? Então aqui a gente tem que ver bem cuidado isso. Outra coisa que o cônjuge sobrevivente tem pela disposição do 1831 do Código Civil é o direito real de habitação. Isso aqui é muito importante porque garante que o cônjuge sobrevivente pode permanecer no imóvel residencial da família, principalmente quando é o único bem dessa natureza sendo inventariado, né? E daí evita que os demais herdeiros queiram tirar o cônjuge sobrevivente do imóvel que ele usa como residência. Tá? Só que tem que cuidar que esse imóvel ele tem que ser o único dentro do inventário, né, dessa natureza, para ter direito real de habitação. E outra questão importante é que esse imóvel ele não pode ser dividido com terceiros. Então, por exemplo, se o imóvel que o falecido deixou é uma casa que ele herdou dos pais, que ele reside, e essa casa também é dos irmãos, ele não vai ter direito real de habitação, porque não pode pessoas terceiros, né, estranhos a esse inventário, serem prejudicados por isso, né? Então, agora vamos falar do planejamento sucessório em si. Tá? Existem várias ferramentas que podem ser usadas para o planejamento sucessório. A mais comum de todas é o testamento. Temos também a doação em vida, que é quando as pessoas passam o seu patrimônio para os seus herdeiros em vida. Tem seguro de vida, que muitas vezes é uma maneira de se planejar a sucessão. Tem previdência privada. Tem a holding familiar, que hoje em dia está muito em voga, está muito falada, muito divulgada. Tá? E, por final, a organização documental, que é os documentos que a gente precisa para deixar a nossa sucessão mais ou menos organizada. Então, vamos começar falando sobre os testamentos. Testamento permite organizar a sucessão, né? É um documento que a pessoa faz em vida. É um documento que a pessoa faz em vida. Tem um som ligado no fundo. Não sei se alguém está com o microfone ligado, parece uma TV. Tá? Que permite que o testador, então, disponha de 50% do seu patrimônio, né? Porque os outros 50% já são dos herdeiros necessários. Os testamentos mais comuns, digamos assim, que nós temos é o testamento público, que ele é feito no tabelionato, com a presença de duas testemunhas, tá? Ele é o mais seguro juridicamente. O testador combina com o tabelião, elabora uma minuta, manda a qualificação dos herdeiros legatários, a qualificação das testemunhas, combina um dia, vai lá no cartório e faz esse documento formal no tabelionato de notas. Hoje em dia também já pode ser feito pelo notariado, que daí é feito tudo pela internet, com certificação de assinatura, gravação da formalidade, tá? O testamento público é o mais comum e o mais seguro. Também existe o testamento. Uma coisa que eu quero falar. Testamento público, ele é um instrumento bom que garante o planejamento sucessório e ele é muito barato. Hoje, no Rio Grande do Sul, custa R$ 430 para se fazer um testamento, tá? É muito barato, face à garantia que ele dá para as pessoas.
é R$ 430 o instrumento em si e R$ 55 por cada página a mais que ele, quantas laudas for o testamento, porque às vezes a pessoa tem muito patrimônio, quer testar item por item, imóvel por imóvel, bem imóvel, e aí ele acaba se tornando muito longo, então tem essa R$ 55 a mais por cada lauda do testamento. O testamento particular, ele também é um instrumento que pode ser feito, ele é escrito pelo próprio testador, à mão ou digitado, tá? Nesse caso, precisa de 3 testemunhas e ele só vai ter validade depois da confirmação judicial. Por que que o testamento particular ele não é tão aconselhável? Porque essas 3 testemunhas elas vão estar vivas quando o testador morrer para testemunhar que aquele testamento é válido. Então, às vezes, fica difícil, porque é uma garantia que não tem como se ter, né? Outro testamento que existe é o testamento cerrado ou secreto, que é aqueles que é feito só pelo testador. Ele faz o testador, ele lacra, entrega esse documento lacrado para o tabelião, tá? E esse documento permanece fechado até ele morrer. Quando ele morrer, o tabelião abre esse documento, tá? Daí é importante, claro, ele deixar alguém saber que existe esse documento, sob pena dele se perder, né? Existem ainda alguns testamentos especiais que são feitos em casos de situações excepcionais, que é tipo o testamento marítimo, que é feito durante uma viagem de navio, testamento aeronáutico, que é feito nas viagens de avião, e o militar, que é feito em situações de guerra ou em operações militares. As testemunhas do testamento público, né, e do particular, elas têm que ser maiores de 18 anos, têm que estar em pleno gozo das faculdades mentais, têm que saber ler e escrever, e não podem ter interesses diretos no testamento, tá? Então, não pode ser testemunha de um testamento quem for herdeiro ou beneficiário do testamento, o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmãos do testador também não podem. Pessoas que têm interesse na herança também não podem, tá? E incapazes, né, menores de 18 anos e pessoas interditadas também não podem. Uma questão aqui que eu acho interessante, uma curiosidade, é o caso que aconteceu com a Susana Christoffel. Vocês lembram aquela que matou o pai e a mãe? Pois então, ela foi designada indigna, né, na herança do pai e da mãe pelo tio, quando os pais dela morreram, porque o irmão, que era o outro herdeiro, ele era menor de idade, aí o tio ficou como tutor. Ele promoveu o processo, né, de indignidade, fazendo que ela não recebesse herança dos pais. Só que agora o tio faleceu e o tio não tinha herdeiros necessários, porque ele não tinha nem filhos, nem ascendentes e era solteiro ou separado, divorciado, ele não tinha herdeiros necessários. O que que aconteceu? A Suzane, como colateral, se habilitou na herança do tio. Então, aqui é um caso bem notório de como a sucessão, o planejamento sucessório é importante, porque se o tio tivesse feito um testamento, ele podia ter excluído a Suzane da herança dele. Ele podia ter deixado, se ele tivesse feito um testamento todo para o irmão da Suzane, ela teria sido excluída da herança. E ele não o fez. Tá? Então, é uma curiosidade que eu acho importante a gente saber e ver como é importante. Temos hoje em dia também o testamento vital ou as declaração antecipada de vontade, tá? Esse documento, ele não tem intenção de patrimônio, tá? Aqui, o que esse documento vai prever são as decisões médicas que a pessoa quer ter quando ela não tiver mais capacidade. Então,
ela pode estabelecer o que ela quer que seja feito quando ela não tiver assim, ó. Eu passei demais aqui. Ó, o paciente pode declarar quais os tratamentos que ele aceita ou recusa. Ele pode estabelecer se ele quer ser entubado, se ele quer ser reanimado, se ele quer ser submetido a hemodiálise, se ele quer ser submetido a transfusão de sangue, a uma cirurgia arriscada. E ele nomeia também um procurador de saúde, que vai ser a pessoa que vai responder por todas essas questões, no caso dele estar incapacitado, tá? O Conselho Federal de Medicina, através da Resolução 1995 de 2012, ele já prevê, tá, que é perfeitamente válido. A única coisa que tem que cuidar é que essas disposições, né, essas diretivas do paciente, elas não podem ser abusivas, nem ilegais e nem contrariarem as boas práticas da medicina, né? Porque o médico ele tem sempre o dever de cuidar da vida, né? Outra, outro tipo de testamento, que não é bem um testamento, mas é um documento que pode ser feito no planejamento sucessório, é a autocuratela, que é um documento que também é feito no cartório, né? Que nem o testamento vital, onde a pessoa prevê quem cuidará do seu patrimônio caso ela venha se tornar incapaz no futuro. Então, ela, digamos assim, a pessoa mesmo vai indicar quem ela gostaria que fosse seu curador no caso dela se tornar incapaz, né? Isso é muito importante nos casos, por exemplo, que tem vários filhos, que a pessoa tem um filho que ela tem mais proximidade, mais confiança, às vezes acontece, né? Ou quando não tem filhos, que vai ser uma terceira pessoa, isso é um documento importante que pode evitar muitos problemas. Outra maneira de fazer um planejamento sucessório seria a doação em vida, que seria então através de uma escritura pública de doação, né? Que a pessoa adianta a herança para quem ela quiser, né? Aqui na doação em vida também a gente vai ter que obedecer o mesmo critério do testamento, que a pessoa só vai poder dispor de 50% de seu patrimônio, né? E podemos ainda incluir algumas cláusulas, tá? Que essas cláusulas elas podem garantir algumas coisas. Por exemplo, pode-se incluir uma cláusula de inalienabilidade, que a pessoa que está a pessoa que está recebendo a doação, né? Ela não vai poder vender esse patrimônio. Pode-se estabelecer um prazo, o doador, né? Ele pode estabelecer um prazo, 10 anos, 20 anos, ou até a morte do doador, né? Isso acontece muito quando os pais doam os bens para os filhos, né? No caso da doação, também a gente pode botar cláusula de usufruto. Então, os filhos hum, se tornam, recebem a nua propriedade, né, do bem, mas o usufruto continua sendo dos pais, do doador, né? Que não obrigatoriamente seja o pai, pode ser qualquer pessoa, que a gente pode dar para qualquer pessoa, não obrigatoriamente para os filhos, para ele não poder vender. Pode-se pôr também uma cláusula de impenhorabilidade, que seria, então, que esse imóvel não pode ser penhorado para pagamento de dívidas. Incomunicabilidade, que ele não vai se confundir com a ameação do cônjuge dessa pessoa, né? No caso de separação,
esse imóvel não vai entrar na meação do outro cônjuge. Uma cláusula de reversão, que caso essa pessoa que esteja recebendo o imóvel ou o bem em doação morra antes do doador, esse imóvel volta para o patrimônio do doador. E também é importante botar uma cláusula que dispensa a colação, porque aí quando houver a morte do doador, esse imóvel ele não precisa voltar para o inventário, tá? Porque se não tiver essa cláusula de dispensa da colação, esse imóvel pode ser colacionado no inventário para resguardar que esse bem foi adiantamento da legítima, né? Desse filho que recebeu, dessa pessoa que recebeu. O Estatuto do Idoso, tá? Ele garante plena capacidade para o idoso fazer doação em vida, tá? Só que essa doação não pode prejudicar a sua subsistência. Então, o idoso tem que continuar com patrimônio suficiente para se manter. Da mesma forma que o Estatuto do Idoso, ele traz a proteção contra o abuso ou pressão dos filhos, né, ou das pessoas próximas, evitando assim a exploração patrimonial. Caso se configure essa exploração patrimonial, quando houver a doação em vida, podem ser questionadas judicialmente essas doações e elas serem anuladas. O seguro de vida também é uma forma de planejamento sucessório. É um contrato de seguro que tem um capital segurado que traz uma proteção financeira para os dependentes, né? Seguro de vida pode ser para qualquer pessoa. É uma boa maneira de planejamento sucessório porque ele não entra no inventário, não responde pelas dívidas, né? É um pagamento rápido, havendo o sinistro, né? A morte do segurado, as pessoas, o beneficiário do seguro se habilita, né? Abre o sinistro na seguradora e vai receber esse valor independente de qualquer coisa. Tem também a previdência privada, os planos mais comuns é o PGBL e o VGBL, mas nesse caso aqui são investimentos de longo prazo, né? Onde a pessoa investe um dinheiro que o dependente indicado vai receber quando ele falecer. Aqui a gente fala de dinheiro acumulado, né? É diferente do seguro por essa questão. No seguro, a gente paga um valor e recebe aquele prêmio que foi segurado. Aqui é um investimento, a pessoa tem que fazer o aporte daquela importância para receber depois, quando falecer, os seus beneficiários. Também traz a vantagem da liquidez, que é rápido, o procedimento para se receber é muito parecido com o seguro de vida, dispensa inventário, e também é uma forma boa de planejamento financeiro familiar. Nesse caso aqui tem incidência de imposto de renda, né? No PGBL, o imposto de renda ele é sobre o valor total, porque as contribuições já podem ter sido deduzidas antes da base do imposto de renda. E no VGBL, o imposto de renda é só sobre os rendimentos, porque não houve dedução de imposto de renda quanto das contribuições. O regime de tributação ele pode ser progressivo, pela tabela normal do imposto de renda, ou regressivo, conforme a alíquota vai diminuindo conforme o tempo do investimento. Temos também a holding familiar, né? O que é uma holding familiar? É uma onde quando se cria uma empresa para administrar o patrimônio da família. Facilita a sucessão e organiza os bens. Nesse caso, não é necessário fazer a partilha de cada imóvel. O que vai ser partilhado no caso da sucessão vão ser as cotas da empresa.
permite um planejamento antecipado, né, evitando briga entre os herdeiros. E a estrutura da holding tem várias estruturas, né, mas a mais usual é criada uma holding pura, que vai ser a empresa controladora, e essa empresa vai ser dona de outras holdings, que vai ser a holding operacional, patrimonial e a gestão de imóveis. A holding filhas vai ser a holding operacional patrimonial, que ela vai fazer a gestão passiva do patrimônio, e tem a holding gestão de imóveis, que vai ser a que vai fazer a administração do patrimônio. Então, essa aqui vai ser quem vai fazer os aluguéis, vai distribuir os dividendos desses aluguéis. Aqui eu fiz uma relação dos documentos que são importantes se ter mais ou menos organizado para no caso de uma sucessão. Tá? Que tem muita gente que é muito desorganizada com a documentação e os herdeiros acabam tendo dificuldade com o falecimento de organizar como é que vão fazer para dar entrada na documentação. Hoje mesmo, a minha personal, o pai dela faleceu faz umas 3 semanas, e ela veio me perguntar como é que eu faço para pagar o cartão de crédito do meu pai e bloquear um aplicativo do celular e eles não têm como. Eu disse, por isso que é importante se organizar antes, né? Porque se alguém tivesse ficado com a senha ou que tivesse conta conjunta com alguém, eles não estariam enfrentando esse problema, né? Então é sempre importante a gente deixar tudo mais ou menos organizado. Então, os documentos que são importantes do falecido vai ser a certidão de óbito, o RG e o CPF, a certidão de casamento atualizada ou a declaração de união estável. Aqui é importante a gente falar da declaração de união estável, porque quando tem filhos e o casal não é casado, né, tem só a declaração de união estável, a própria declaração dos filhos na escritura do inventário, se for feita extrajudicial ou dentro de um processo judicial, é o suficiente para o reconhecimento da união estável. Mas quando não se tem os filhos ou os ascendentes, também. Quando tem concordância, tu fica tudo mais fácil, né? Quando não tem briga. Mas no momento que tem qualquer tipo de discussão e não tem um contrato de união estável registrado, a gente vai ter que passar por um processo de reconhecimento dessa união estável, que às vezes vai atrasar muito a regularização da sucessão. Então, é sempre importante para as pessoas que vivem em união estável fazer uma escritura de declaração de união estável. É super simples, vai em qualquer tabelionato e faz, é barato, não precisa de advogado. Vai as duas pessoas no cartório e dizem, a gente quer fazer uma escritura pública de declaração de união estável, eles redigem ali, vocês, hoje em dia pode ser, inclusive, escolher o regime de bens, né? E faz a declaração, porque é um documento que é bem importante no caso da sucessão, que se não existe esse documento, pode vir a dar problema. Outro documento é o pacto antinupcial, se é que tem, né? Nem sempre tem. Testamento, se houver. As escrituras de doação feitas em vida, se houver. Comprovante de residência e as certidões negativas, né? Que daí sempre é a federal, estadual e municipal. Os herdeiros. Meu Deus. Dos herdeiros, né? A gente precisa RG, CPF, certidão de nascimento se for solteiro, certidão de casamento se for casado, comprovante de residência. Aqui procuração vai precisar do advogado, né, para fazer, para habilitar no inventário. Documentos do inventariante, também RG, CPF, comprovante de residência, a declaração de nomeação como inventariante, que isso, se for no inventário judicial, vai ser feito no juiz que nomeia, se for no tabelionato, quem vai nomear são os herdeiros que indicam um dos herdeiros. Os documentos dos bens.
os dos imóveis, né? A matrícula atualizada do imóvel, IPTU, que a gente precisa ter o comprovante do IPTU para a gente expedir a certidão negativa do imóvel, comprovante de aquisições, quando não tiver a averbação na matrícula, que às vezes pode ter um contrato particular ou uma escritura que ainda não foi averbada, documentos dos veículos, se tiver, documento do veículo, é aquele de rodagem, né, o CRLV, consulta de débitos e restrições, se é que tem, né, às vezes pode ter alguma restrição no bem, no carro, se o carro foi comprado com financiamento ou com consórcio. Os bens financiados, dos bens financeiros, né, os extratos bancários, aplicações, fundos, poupança, informes de ações ou investimentos, comprovante de saldo da Previdência Privada, PGBL, VGBL, se necessário. Por que a gente põe se necessário? E quando não tem briga, não tem problema. Mas no momento que se tem briga, aí pode-se ter, se entrar em algum questionamento com relação à previdência privada, tá? Caso a pessoa tenha deixado cotas sociais, né, da empresa, né, a gente vai precisar, então, o contrato social atualizado, o balanço patrimonial, se houver, e a declaração das cotas do falecido. Se tiver bens rurais, a gente vai precisar do certificado de cadastramento do imóvel rural, o imposto sobre a propriedade territorial rural, o cadastro do ambiente rural e a matrícula do imóvel rural. Outros bens, se tiver algum outro seguro que não tenha beneficiário nomeado, ou se por acaso o beneficiário nomeado do seguro faleceu, aí então esse seguro vai ter que entrar no inventário. Títulos de propriedade, que pode ser joias, obra de arte ou alguma coleção. Tem os títulos de clube também, ou esses time-sharing de hotéis também entram como bem que tem que fazer parte dos bens que têm que ser inventariados. Os documentos fiscais, então é bom a última declaração de imposto de renda, com a declaração de bens e direitos, e o recibo de entrega, para a gente principalmente ver se não tem alguma restituição de imposto de renda, que também precisa ser inventariada para poder receber junto à Receita. Para haver inventários extrajudicial, a gente precisa da concordância entre todos os herdeiros e também é obrigatória a presença de advogado para representar os herdeiros. E por último, mas não menos importante, geralmente a mais comum de todas, é o planejamento sucessório, que vai acontecer pelo inventário. O inventário ele pode ser feito hoje em dia de duas formas, né? Tem o inventário extrajudicial, que é feito direto no cartório, é mais rápido, é menos oneroso, é bem mais barato que o inventário judicial. Com a Resolução 541 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, passou a se permitir o inventário extrajudicial, mesmo tendo menor ou incapaz. Nesses casos, o Ministério Público vai ter que anuir, então o tabelião ele vai mandar a minuta da escritura do inventário para o Ministério Público, o Ministério Público vai aprovar, o Ministério Público aprovando, o inventário vai ser extrajudicial, não vai ter problema. Para o Ministério Público aprovar o inventário extrajudicial com menor ou incapaz, obrigatoriamente, o menor ou incapaz, ele vai ter que ter uma parte ideal do bem inventariado. Aqui, então, a gente não vai poder ter disponibilidade de fazer assim que uma pessoa fique com integralidade de um bem e o outro com outro bem, para evitar que o menor seja prejudicado com um bem de menor valor, tá? Então, isso que é importante a gente sempre atentar. E se tiver, por exemplo, dois imóveis, o menor vai ter que ficar com o quinhão dele no percentual correspondente sobre cada imóvel. E o CNJ também permitiu que seja feito esse inventário extrajudicial tendo testamento.
No caso do testamento, o testamento tem que ter sido registrado judicialmente e essa decisão tem que estar transitada em julgado. O custo do inventário extrajudicial, ele vai respeitar a tabela de emolumentos de cada estado, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, depois eu vou mostrar uma tabelinha ali com os valores, ela é proporcional ao valor do imóvel, dos bens inventariados. Tem o inventário judicial, que hoje em dia só ocorre quando tem conflito entre os herdeiros, por ser um procedimento bem mais demorado. Aqui em Porto Alegre, o fórum, ele dividiu as varas, que antes era a vara era a vara de família e sucessões. Hoje em dia tem vara de família, tem vara só de sucessão e tem vara de curatela. Então, as varas de sucessão, elas estão bem demoradas, tá? Tá demorando muito o trâmite do inventário judicial em Porto Alegre. No interior, então, que as varas são mistas, às vezes tramitam junto com as varas cíveis, fica pior ainda, demora muito tempo. Então, vamos, sempre que possível, tentar fugir do inventário judicial, tá? Fazer inventário extrajudicial é bem mais rápido, bem mais barato, bem mais vantajoso. No inventário judicial, as custas, tá? Além do imposto de transmissão, que vai ser comum para o inventário judicial e extrajudicial, o imposto de transmissão causa mortes é o mesmo. No inventário judicial, a gente vai somar a taxa única de custas. Aqui no Rio Grande do Sul, ela corresponde a mais ou menos 2% dos bens inventariados, tá? Então, isso aqui onera bastante o inventário. Prazo para se ingressar com o inventário. O Código de Processo Civil, no artigo 611, ele estabelece o prazo de 60 dias, sob pena de multa, tá? No Rio Grande do Sul, a legislação não faz previsão de multa. Então, nos imóveis localizados no Rio Grande do Sul, não tem multa. Mas então aqui a gente tem que cuidar o seguinte, que uma pessoa pode residir no Rio Grande do Sul, o inventário dela tramitar no Rio Grande do Sul, mas ela tem um imóvel em Santa Catarina, tem um apartamento lá em Balneário Camboriú, por exemplo. Aqui a gente tem que cuidar com o prazo. Santa Catarina fixa a multa de 20% sobre o valor do ITCD, se não for aberta a sucessão em até 60 dias. Então tem que cuidar, porque daí o valor do ITCD vai aumentar 20% por essa multa, tá? Então tem que cuidar quem tem imóveis fora do Rio Grande do Sul para não deixar passar esses 60 dias. O que eu faço é uma malandragem de advogado, mas vale a dica que se tiver imóveis em outros lugares onde tem fixação de multa, a gente abre a DIT em menos de 60 dias e deixa a DIT parada, tá? Que aí não fixa a multa, porque eles contam da data da abertura da DIT. A DIT que eu digo é a declaração de ITCD, tá? Que é a declaração que a gente tem que abrir junto à Secretaria da Receita Estadual para serem feitas as avaliações dos bens e o cálculo do ITCD. Cada estado tem competência para avaliar os imóveis das, localizados no seu estado. Então, se tiver imóvel no Rio Grande do Sul, a gente abre uma DIT no Rio Grande do Sul. Se tiver em Santa Catarina, uma DIT em Santa Catarina, e assim conforme tiver os imóveis. Aqui, ó, é a tabelinha dos valores dos impostos de transmissão e de doação, tá? No Rio Grande do Sul. Então, a alíquota do imposto de transmissão, ela tem uma alíquota progressiva, tá? Esses valores aqui, eles estão em UPFs, tá? A UPF hoje, uma UPF equivale a R$ 28,3264, tá? Aqui embaixo eu já converti em reais para ficar mais fácil. Então, até R$ 56 mil é isento de pagamento de ITCD. Isso aqui é pelo quinhão, tá? 3%
Se for o valor de 56 a 283 mil, 4% de 283 a 849 mil, 5% de 849 a 1.416.320, e se for acima de 1.416, é 6% a alíquota. Aqui no lado, ó, eu queria fazer essa observação que eu entendo bem importante, com relação à doação. O imposto que se paga para fazer a doação em vida, a gente pode ver aqui, ó, que ele é mais barato. Enquanto aqui a gente pode chegar a 6%, na doação a gente chega no máximo a 4%. Tá? Então aqui a gente está falando de uma economia de 2% entre o inventário e a doação em vida. Então, talvez aqui é uma questão que seja válido se atentar, que fica um pouco mais barato a doação em vida que fazer o inventário. Só que na doação em vida tem aquela questão que a pessoa está se desfazendo do seu patrimônio, né? Eu não acho isso 100% válido, porque eu acho que enquanto a gente é dono do nosso patrimônio, a gente é dono da nossa vida, né? No momento que a gente abre mão, a gente acaba perdendo um pouco do poder. Eu sempre digo que velho com dinheiro todo mundo quer cuidar, né? Velho sem dinheiro ninguém quer saber. Então, às vezes é importante a gente manter o patrimônio com a gente. Aqui tem a tabela dos emolumentos das custas do tabelionato, tá? E aí, então, ela é progressiva também. Aí, dependendo do valor do bem, fica um valor. Tem também a questão do inventário negativo, que ele é muito importante quando falecido. Não deixa bens, mas deixa dívidas, tá? Serve para declarar formalmente a inexistência de patrimônio, resguardando os herdeiros de possíveis cobranças de dívidas do espólio. É bem importante, então, porque daí fica demonstrado, ele pode ser feito tanto judicial como extrajudicial, porque daí faz o inventário, né, dizendo, ó, não deixou patrimônio, deixou tanto de dívida, não herdei nada, então essas dívidas não são minhas, eu não preciso responder por elas. É importante quando o falecido deixa dívidas para resguardar os herdeiros de terceiros e virem cobrar deles. Então, são essas, assim, as menções, as colocações que eu acho importante no direito, no direito, no planejamento sucessório, né, no direito sucessório. Planejar a sucessão é um ato de responsabilidade e cuidado, porque organizar o patrimônio hoje significa proteger quem amamos no futuro. E às vezes é muito difícil para as pessoas pensar na morte, né? Porque é a finitude da vida. Mas é importante, porque com um bom planejamento a gente consegue permanecer, né, naqueles que a gente deixar eles em segurança. É uma questão muito importante. Eu fico à disposição para vocês tirar algumas dúvidas, espero que tenham gostado. Eu, no final, ali vou deixar o WhatsApp aqui do escritório e o e-mail, se vocês quiserem anotar e me mandar alguma pergunta, alguma colocação, uma colocação, eu fico à disposição de vocês depois. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Acabei me excedendo um pouco no tempo, mas eu acho que tudo que eu falei é bastante importante. Parabéns, Muito Fabiane, muito obrigada. obrigado. Tá? Se puder, simplesmente só tirar, descompartilhar a tela para que a gente converse. Já tem o primeiro pedido, que com certeza os nossos associados vão querer, esse conjunto de slides para colocar no nosso site, tá? Depois vamos ver Tá, como é. Só clicar lá embaixo eu te... e tirar compartilhamento. Lá nas reações do seu Zoom, as pessoas podem levantar a mão, tá?
Ou quem quiser na tela mesmo pode levantar a mão que a gente vai abrir para pergunta. Eu gostaria de fazer, O Hamilton quer fazer, por favor, Hamilton. doutora Fabiana, uma perguntinha, não Tudo bom, querendo excluir amigo? os advogados, eu gostaria de perguntar se no testamento eu preciso ser assessorado por um advogado. Não, não precisa de advogado. Pode ir direto no tabelionato. Às vezes é meio difícil conseguir agenda com os tabeliões, porque é um ato que ele tem que fazer pessoalmente. E como eu falei antes, é barato. Então, às vezes, para eles não têm muito interesse. Então, às vezes, precisa de um advogado para o advogado ter um acesso mais próximo com o tabelião. E geralmente os advogados têm um tabelião mais conhecido, mas não precisa, não é obrigatório. Pode tentar agendar direto, que eles mandam um formuláriozinho, tu vai fazer uma minuta do que pretende e eles fazem, não precisa, não é obrigatório. Ótimo, muito obrigado e parabéns pela exposição. Tá, mais alguma outra Agora caí pergunta? fora. Ô, Romero, Oi, Leoni, eu por não favor. achei, eu não achei a mãozinha. Eu quero perguntar para Fabiane, aquela tabelinha que depois eu vou olhar quando tu mandar, as alíquotas ali é pelo quinhão de cada um, ou é pelo valor total da herança? Pelo valor total de herança. Tá, obrigada. Quem mais? Eu acho que é a norma, não? Tem uma Bom, pergunta, assim. pois não, Fala a Norma. norma. Tá, eu tenho assim, ó. No caso de ter heranças de herdeiros que venha a ser penhorado um bem comum entre os outros, como é que fica essa história? Repete a pergunta? Herança de Existe herdeiros. um bem entre Tá, herdeiros. Ou algum tá. herdeiro tem dívidas e existe um processo que põe aquele bem para penhora. Vai ser só Como é que do fica? quinhão daquele herdeiro. Tem que ser resolvido Tem antes que do ser. processo de penhora? Não. O credor ele vai penhorar o quinhão daquele herdeiro, né? Sim, mas se for um único bem, Mas é que a herança. Aí complicado, né? ele vai penhorar a parte daquele herdeiro. Tipo, se é um bem dividido entre três, ele vai penhorar 33,33% do bem. Os Uhum. outros dois vão continuar. Daí a única solução nesse caso é vender o imóvel para pagar a dívida, porque o imóvel vai Ah, ficar sempre trancado por causa dessa penhora. sim, sim. O problema é vender tendo a penhora, É, né? a melhor coisa quando se faz um inventário e tem algum herdeiro que tem dívidas, que sabe, né, que pode vir a ser penhorado, é ele renunciar, né, à herança. Ah, sim, tá. Porque aí fica para os outros herdeiros, ele não vai ficar com nada mesmo, porque ele vai perder. Então é melhor Sim, ele fazer a renúncia da herança, e aí os outros herdeiros vão receber e podem até depois acertar por Não, fora. Mas entendi. aham, entendi. senão, porque senão, se cair penhora do bem, não só resolvendo a penhora, É, porque tá ninguém vai, bom. né? É, Complica, complica muito. Obrigado. complica muito. Mais alguma dúvida, pessoal? Nós vamos disponibilizar o e-mail da Gafisp, gafisp.org.br, para quem tiver algo que queira fazer por escrito, que chegando a pergunta, nós vamos repassar para o escritório e depois teremos essa resposta disponibilizada ou para todos ou em retorno para o consulente, né? E, de qualquer forma, eu acho que nós cumprimos desejando, né, um grande dia, uma grande homenagem às mulheres, cumprimos a nossa tarefa e foi exclusivamente virtual para permitir a presença dos queridos colegas do interior, Maria Alzira, Valmor, uma série de outros aí, Aldaci, e todos eles nos honrando com a sua presença. Deixa eu ver até quem tem mais aqui. Ana Provenzi,
Araci, Cleia, Eliane, Maria Alzira, Neide. Então, meu abraço a todos esses, muito especialmente. Tá? Então, Obrigada, com isso, Fabiane. nós encerramos essa live maravilhosa. Foi muito bom o nosso aprendizado. É boa sempre, por mais que a gente sempre tenha a preocupação de vincular a sucessão com perda, mas foi muito mais preparatória para todas as coisas que nós, jovens há mais tempo, também temos que fazer. Tá? Então, um grande abraço a todos. Doutora Fabiane, muito obrigado. E quem Obrigada, tiver, agradeço a quem oportunidade tiver, e fico à disposição. perfeito. Um abraço, gente. Até mais. Feliz Dia da Abraço, Mulher. até mais. logo. Mais, Amém. obrigada. Tchau. Tchau, até Obrigada. mais. Até.